bem-vindos para mais um dos nossos encontros em torno do aspecto filosófico do trabalho de Leon Denis e que está também mais enfocado sobre o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Esse verdadeiro monumento da filosofia espírita. Então, nós vamos começar o capítulo 19 falando a respeito do esforço sintético de Leon Denis, nesse capítulo em particular, no sentido de conectar os vários temas ligados à noção de destino, de futuro, de desdobramento do processo evolutivo, e que destoa das visões simplistas, às vezes, visões redutivas dos próprios espíritas a respeito do que é a evolução. Porque nós, desavisados, muitas vezes, nós reproduzimos noções de evolução, de progresso espiritual, estereotipadas ou abstratas, como se fosse um tema fora de nós, sobre o qual nós falamos. E também a perspectiva evolutiva, que é a perspectiva de aprofundamento do ser em si mesmo, de aperfeiçoamento e aprofundamento do eu em mim mesmo, né? Essa perspectiva ela é substituída por uma abstração que olha para o eu futuro como se fosse outra coisa, como se fosse outro ser e outra pessoa. Então, nós nos referimos, muitas vezes, ao nosso eu passado e ao nosso eu futuro, e eu falo, claro, do eu passado e eu futuro, não do ponto de vista de uma vida, mas do ponto de vista da teoria da reencarnação. Nós nos referimos a esses eus passados e aos eus futuros de uma forma abstrata, até porque é difícil nós nos relacionarmos emocionalmente, intuitivamente, de maneira concreta, como experiência, com esses eus passados e futuros. Mas Leon Denis vai nos chamar para a necessidade, vai nos despertar a noção de que, na verdade, né, segundo o melhor e a melhor compreensão da teoria espírita, de que nós devemos olhar para esses eus passados e futuros como se partes do mesmo eu presente da consciência que aqui está fossem. Então, nós devemos apreciar a perspectiva da evolução, do aperfeiçoamento, da grandeza espiritual, da santidade, da sabedoria, da plenitude, como se fossem componentes da minha personalidade, da minha consciência, do meu eu, que vão eclodir, aflorar, se manifestar. E não olhar para nós como se o nosso aperfeiçoamento estivesse tão distante, tão separado por um abismo intransponível, que nós, ao atingirmos o estado de sabedoria, de santidade, fôssemos coisas, ou seres, ou pessoas completamente diferentes. Então, é preciso que nós enxerguemos o contínuo, né? Aquela linha, né? Em latim, o contínuo é uma linha, né, que dá justamente a continuidade de ligação entre o passado, o presente e o futuro, e que nos lembra, né, essa linha de continuidade, que nós não deixamos de ser a pessoa que somos, embora nós possamos mudar de personalidade, de crenças, de valores, claro, de corpo, de papel social, de profissão, de família, mas aquilo que nós somos, nós não deixamos de ser. E aquilo que o outro é, ele não deixa de ser. Lembrar disso é muito importante, inclusive, para a manifestação do amor ao próximo. Porque quando nós enxergamos no outro não um ser feio, ruim, sujo, impuro, mau, mas um ser que está errando ou está em erro, mas que é o mesmo que amanhã se tornará santo, sábio, perfeito, admirável, bom e belo, aí nós conseguimos
concretizar a visão espírita do potencial angélico de todas as pessoas e olhar para todas as pessoas, independente dos seus vícios e defeitos atuais e presentes, como luzes, como filhos de Deus, como promessas de bondade, de felicidade, de sabedoria, de encantamento, de embelezamento para o mundo. Então, essa mudança de perspectiva, ela é extremamente relevante e disso depende muito daquilo que o Espiritismo tem a oferecer. Porque o Espiritismo, ele não vem acrescentar muitas regras morais aos evangelhos, por exemplo, ou outros códigos de ética e moralidade do passado. Ele não vem aperfeiçoar muito o nosso relacionamento com Deus, mas ele vem principalmente explicar e esclarecer certos elementos, né, da metafísica, da lei cósmica, que vão nos ajudar a viver melhor essas leis, esses elementos da ordem cósmica. Então, Leon Denis percebeu isso de uma forma ímpar, de uma forma inigualável, de uma forma não superada por nenhuma outra obra, no meu entendimento, depois dele, embora nós tenhamos, em outros aspectos, claro, autores que são mais importantes ou que foram mais fundo, em outros tipos de trabalho, mas o grande mérito de Leon Denis, aquilo que o torna um autor indispensável, fundamental para todo e qualquer espírita, é a sua capacidade de perceber no detalhe e em profundidade a urdidura e a consistência da filosofia espírita e de como ela recria uma visão de mundo muito diferente da visão de mundo prévia das religiões ou do materialismo, e com essa nova visão de mundo, a progressão moral, a evolução espiritual se torna muito mais fácil. Porque nós temos agora o entendimento que consola, que orienta, que nos leva ao ponto da meditação, inclusive no aspecto sensível. Porque nós vamos ver que em muitos momentos não é só o argumento filosófico, mas é também a poesia, o lirismo, o aspecto sensível das metáforas, das construções literárias de Leon Denis, que nos levam para aquele ponto fulcral, né, da meditação espírita naquele momento. Então, neste capítulo 19, eu gostaria de destacar o seguinte: essa síntese que Leon Denis faz sobre o processo evolutivo, ela é uma síntese muito fina, muito rica, porque ela vai reunir vários elementos sobre os quais nós geralmente não pensamos. Nós pensamos na evolução moral, de novo, de uma forma um pouco abstrata, como acumulação de virtudes, como aumento de capacidades, mas Leon Denis, sem ignorar que isso é a meta, que esse é o objetivo, ele vai descrever a evolução nesse capítulo dos seus pontos de vista, sensíveis, intuitivos, a forma de relacionar, de interagir com a matéria. No capítulo seguinte, quando a gente entra nas potências da alma, na vontade especificamente, nós vamos ver que esse aumento de força, de energia psíquica, de capacidade de ação, de execução, de grau de atividade, de vibração, por assim dizer, tudo isso vai também representar esse processo evolutivo. Então, não há ruptura na argumentação que Leon Denis está tentando desenvolver aqui no livro. O que há é um quadro geral, onde, claro, existem diferentes olhares, diferentes conceitos em cada capítulo, mas que estão todos esses conceitos, todas essas perspectivas, todos esses olhares, tentando compor um quadro orgânico geral, sintético e sistemático do que é o progresso do espírito, do que é a evolução.
né? Eu vou destacar como primeiro trecho que merece a nossa atenção, um trecho que nos lembra que Leon Denis não quer que a nossa concepção, nosso entendimento de evolução seja teórico, que a nossa concepção de reencarnação e encarnação sejam teóricas, mas ele quer que essas concepções sejam extremamente concretas e que nós aprendamos a sentir na nossa vida, perceber na nossa vida onde a lei de causa e efeito, a lei de progresso, o processo reencarnatório está atuando de maneira concreta. Então vamos ao trecho, né? Com alguma atenção poderíamos estudar e seguir em nós o processo da evolução moral, né? Com alguma atenção conseguimos estudar e seguir em nós, em nosso íntimo, o processo da evolução moral. As idas e vindas, os embates, a tensão, o desgaste, as quedas e as recuperações, né? De cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior? Então, nós sentimos alguma coisa, nós sentimos a consequência, nós colhemos, em termos sensíveis, o fruto da boa ação, assim como nós nos deprimimos, né, nos ressentimos, sofremos, nos amarguramos, né, nos recrudescemos, né, na nossos instintos básicos de violência, de agressividade, de raiva, de medo, quando nós praticamos o mal. Então, Leon Denis quer nos lembrar exatamente disso. Nós temos um termômetro na consciência, nós temos uma capacidade interna de sentir se nós estamos caminhando para o bem ou para o mal, se nós estamos progredindo ou estagnando, né? Enraizando no atraso. Isso aqui é muito interessante, porque vem nos refrescar a memória que a concepção espírita não é uma concepção de teoria pura, é sempre uma concepção de teoria muito prática, muito aplicada e aplicável, e que quer chegar à ação, ela quer ser transformadora, ela quer falar da experiência concreta do ser, da experiência concreta do espírito. Então, se alguém, Leon Denis, disser, é um filósofo do espiritismo num sentido pejorativo, como alguém está teorizando, é muita teoria, é muito bonito e tal. Aquelas críticas que, em geral, as pessoas fazem à teoria e que são críticas pertinentes a um pensamento puramente intelectualista, desvinculado da prática, desvinculado da realidade, essas críticas, quando dirigidas a Leon Denis ou quando dirigidas a Kardec, por exemplo, elas são críticas extremamente absurdas que ignoram todo o propósito, toda a estrutura de pensamento apresentado pelas obras desses autores. Muito bem. Essa sensação não é ilusória. Olha só, o espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade, de amor puro. Se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido poder de irradiação mais intenso. Eu sinto que esse é um dos elementos aqui centrais do capítulo, porque o que está em jogo aqui é justamente o fato de que a boa e a má ação, a forma de agir, o jeito de existir de cada um, o modo de viver de cada um, é uma construção que vai resultar, em última análise, no sentido um pouco abstrato, naquilo que nós chamamos de evolução, mas que não é abstrato enquanto vivência, porque na prática o que está acontecendo é que você sabe e sente tudo o que está acontecendo
ao agir, ao escolher, ao sustentar um pensamento ruim, inútil ou bom, útil, edificante, engrandecedor, né? Um pensamento que vai na direção, né, do divino, né, que busca o divino, a verdade, o belo, o justo, o bom, de alguma maneira. Então, o platonismo implícito de Leon Denis, que é essa busca do bom, do belo, do justo, do verdadeiro, ele aqui encontra um tipo de filosofia mais pragmática, um tipo de olhar muito concreto para a realidade, que é a noção espírita de construção da personalidade, construção do ser imortal. É através dessa noção de construção que nós vamos entender tanto o sofrimento quanto a bem-aventurança, a felicidade. E não de uma forma teológica mais simplista, como reação de Deus aos meus atos particulares. Então, nós, no nosso simplismo, na nossa fraqueza de intelecto humano, nós enxergamos a vida como se fosse uma linha de trem. Sabe quando tem, eu não sei se tem um nome técnico para isso, mas quando você tem aquela divisa do trem, você pode escolher um lado ou o outro. E tem aquela alavanca, né? A gente vê muito em desenho animado, em filme, uma alavanca que você puxa e aí você escolhe o seu destino. E nós queremos, porque queremos, interpretar de forma simplista o nosso destino, como se o nosso destino fosse essa divisória. Eu vou para o bem ou vou para o mal. E aí Deus vai me julgar de acordo com esta escolha específica, né? E depois de todo o engrandecimento e aprofundamento da filosofia, do tempo, né, com Hegel, por exemplo, de toda a evolução da sociologia, da biologia, principalmente, da teoria evolutiva ao longo da segunda metade do século XIX, da psicologia, já com a percepção das dificuldades dos embates com os condicionamentos, com o inconsciente, né? Leon Denis já tem condições de perceber que a evolução é um processo orgânico, não é um processo de uma linha que se divide em duas, e aí você escolhe o bem ou o mal. Nós podemos usar essas metáforas de uma maneira didática, que no ato ético individual, sim, você escolhe entre o bem e o mal, mas no processo de toda uma vida, o que você faz não é escolher entre o bem e o mal. O que você faz é tomar milhões de decisões, você tem milhões de pensamentos, você profere milhões de palavras ao longo da vida, e cada movimento desse é fruto de uma microdecisão, que não é aquela decisão capital que vai te mandar para o céu ou para o inferno, mas é uma decisão já do ponto de vista espírita, do ponto de vista orgânico, que é o conceito espírita de evolução. São microdecisões que vão fazer com que o espírito cresça numa determinada direção. Isso é a evolução. É o crescimento na direção desejada, escolhida, aprazada, né? Aquela direção que convém àquele espírito. Então, se você vamos criar uma metáfora aqui, como se a pessoa fosse uma árvore, né? E essa árvore ela tem o desejo de que um dos seus galhos, que ela acabou de produzir, que agora é um ramo, alcance um muro que está a 8 metros de distância. Não há nenhuma decisão, nenhum movimento, nenhum esforço que a árvore possa fazer para alcançar instantaneamente o muro. Mas aquele galho ele pode crescer lenta, vegetativamente, né? Ele vai sim se dobrar, vai ser estimulado pelo vento, pelo sol, pela chuva, pela tempestade, seja lá o que possa acontecer, né, externamente que alterem o comportamento daquela árvore, mas após muitos anos ou décadas apenas, é que aquele galho, que é um broto, vai alcançar o muro, vai finalmente tocar o muro. Então, é mais ou menos assim que a nossa virtude cresce. Esta é a perspectiva de Leon Denis.
E é por isso que Leon Denis vai falar o tempo todo sobre maturação milenar, sobre um processo que envolve tempo e que precisa ser meditado em face do tempo, em consideração ao tempo longuíssimo de cultivo das virtudes e de superação, domesticação e disciplina dos vícios, né, das paixões. Então, essa é a perspectiva orgânica, né, temporal, que une Leon Denis, né, na sua filosofia espírita, a inclusive outros pensadores daquele momento, como Henri Bergson na França, como William James nos Estados Unidos. Tem um outro trecho que também nos lembra muito a filosofia de Schopenhauer, que ajuda a compor essa visão orgânica e espiritualista da realidade, que é o seguinte: vidas impuras, a luxúria, a embriaguez, a devassidão, conduzem-nos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano que abusa de suas forças vitais por si mesmo, né, não como recomendação ou reação, né, de uma entidade cósmica, por si mesmo se condena a um futuro miserável e a enfermidades mais ou menos cruéis. Isso lembra o viés organicista de toda a filosofia do século XIX, com exceção, claro, do positivismo e de partes do utilitarismo inglês, que são filosofias mais voltadas para a técnica e para a dominação técnica da natureza, mas de um ponto de vista mais organicista, como, por exemplo, da filosofia de Schopenhauer, pode-se dizer, e lembrando que era ateu, mas não obstante espiritualista, né, no sentido de não ser materialista, de não achar que a matéria estava na base da realidade, e que vai dizer no mundo como vontade e representação que os dentes são a expressão e a manifestação da vontade de morder, da vontade de dilacerar alimento. E o estômago é uma expressão e uma consequência da fome, da vontade de comer, de engolir, da vontade de digerir. Então, o que está no fundamento das expressões orgânicas é essa vontade, ou essa força, esse ímpeto, que é uma energia espiritual, uma condição espiritual, né? Um direcionamento do ser, que é espiritual, que não é material, de cuja cuja expressão, sim, é material, corporal, e que vai ajudar também, do ponto de vista reencarnacionista, né, acrescentando-se o ponto de vista reencarnacionista, como no caso de Leon Denis, já na sua geração, pode ajudar a explicar os fenômenos, por exemplo, da irritabilidade, das alergias inexplicáveis, dos humores, das fragilidades de estados orgânicos precários, né, ao longo da vida toda. Então, nós, não de uma forma mecânica, né, tipo, fulano fez isso, logo ele vai nascer com um problema X no órgão Y, ele vai ter uma alergia muito forte na pele, etc, etc. Não dessa forma mecânica, mas de uma forma psicológica e biológica, nós administramos um sentimento em relação a certas coisas, certas posturas, certas formas de ser, que leva essa administração do sentimento, nos leva à composição orgânica que vai refletir o perispírito que está traumatizado, que está irritado, está fundamente marcado por certas vivências, e em reação inconsciente a essas marcas perispirituais, o nosso corpo vai se formar e vai, ao longo da vida, continuar desenvolvendo e manifestando consequências somáticas, orgânicas dessas disposições perispirituais.
né? Então, é disso que Leon Denis está falando muito nesse capítulo, e ele acrescenta essa dimensão fluídica, perispiritual, psicossomática, a nossa meditação sobre o que é evolução e destino. E isso nos ajuda a enxergar como que, não no sentido de um Deus juiz que está lá calculando, olha, agora você vai, fulano, você vai nascer super feliz, rico, e você vai ter uma saúde de ferro. O outro não, você fez tudo errado, você vai nascer com um problema assim e tal, né? Não exatamente dessa forma, mas segundo a nossa própria constituição íntima, vamos moldando a nossa realidade, e a nossa realidade vai refletindo, segundo o processo de causa e efeito, aquilo que nós somos, não só aquilo que nós decidimos em um gesto, em um ato individual, mas aquilo que nós somos. Então é assim que a gente tem que ler o processo de cultivo e plantio, de semeadura e plantio, e não como aquela linha do trem que você virou para a esquerda a chave, você vai levar a locomotiva à consequência X inevitavelmente, né? A coisa é muito mais justa, porque orgânica, e o processo permite a sua administração da sua vida no tempo, e a confirmação e o reforço de certos comportamentos ruins ou bons, virtuosos ou viciosos, que vão consolidar aquele estado que é o estado do seu ser, né, em última análise. Vocês me perdoem, eu não tenho certeza se eu estou sendo claro ou confuso, mas no final a gente confirma essa minha impressão, né, se está um pouco, talvez, nebuloso. Um outro trecho, que é o trecho em que Leon Denis vai falar sobre o Awen, eu não sei qual que é a pronúncia certa, talvez ninguém saiba, né? Em céltico antigo, mas quando fala sobre esse Awen, ou essa inclinação, aptidão primordial, ou dom de que Paulo fala também, né, na epístola, eu me lembro da sabedoria de Goethe, que diz mais ou menos assim: mas qual é a minha vocação? Qual é o grande dom do meu espírito? Qual é a grande potencialidade, a grande capacidade do meu espírito e, portanto, o destino que dorme em mim, o destino latente em mim? Aí Goethe, com muita sabedoria, ele foi confrontado por essa questão múltiplas vezes em relação à sua própria autoanálise, e aí ele vai dizer o seguinte: bom, veja de que é que você gosta, qual é a atividade, maneira de ser, caminho na vida, coisas que você realmente gosta, pelas quais você tem uma atração permanente, um amor, uma admiração, um gosto permanentes, e não apenas casuais, modistas ou temporários, e principalmente observa os teus dias, observa o que é que os teus dias te trazem. Os teus dias, eles te trazem sempre, a cada um desses dias, convites, reações, queixas, críticas, amizades, inimizades, simpatias, antipatias. Alguns dos seus projetos dão certo, outros não dão certo por nada. Alguns dos seus gostos mudam, outros são permanentes, né? Eles sempre se renovam, sempre estão ali insistentemente. Com algumas pessoas, as coisas simplesmente não dão certo, por melhor que você faça, por mais que você tente. Com outras, a coisa flui maravilhosamente, a sensação é agradável, as conexões se estabelecem de uma maneira natural, o esforço que você faz, ele é recompensado, ele frutifica. Então, a análise da sua vida é o melhor mestre, o melhor termômetro, o melhor índice
daquilo que você deve fazer, daquilo que Deus espera de ti. Porque na tua própria vida, o caminho vai se desdobrar naturalmente em resposta ao ser que você é, ao tipo de pessoa que você é, ao tipo de espírito que você é. Então, não faz o menor sentido, e isso nós vemos insistentemente na filosofia espírita, não faz o menor sentido você dizer assim, será que é aqui que era para eu estar? Será que era para eu estar fazendo isso que eu estou fazendo? Será que, na verdade, eu tenho uma sensação ruim, não era para eu estar fazendo outra coisa? Pois bem, pode até ser que amanhã seja para você fazer outra coisa, e você está com aquela sensação ruim de que você precisa mudar. Mas hoje, você deveria estar onde você está. Você deveria estar passando pela experiência que você está passando. Porque você chegou a essa experiência através dos passos que você deu. Você caminhou na direção daquela experiência inconsciente ou conscientemente. De alguma forma, você chegou ao lugar na vida em que aquelas coisas estão acontecendo. Muito bem. Mais um trecho, aqui realmente no coroamento do argumento, Leon Denis vai falar sobre a beleza. Vejam como é recorrente esse conceito, principalmente no final dos capítulos, como fechamento do argumento, como fechamento do raciocínio. Então, ele começa a falar dos problemas, fala dos desafios, fala das potencialidades, mas quase sempre, a título de conclusão, Leon Denis fala sobre a beleza, sobre a grandeza, sobre a magnificência da vida. E aqui ele vai falar sobre o quão belo é o mundo, a vida, o quão bela é a realidade aos olhos do espírito que já fez algum progresso. Tudo é beleza na obra divina. Reservado vos está, em vossa ascensão, apreciar os inúmeros aspectos, risonhos ou terríveis, desde a flor delicada até os astros rutilantes. Assistir às eclosões dos mundos e das humanidades. Sentireis, ao mesmo tempo, desenvolver-se vossa compreensão das coisas celestiais e aumentar o vosso desejo ardente de penetrar em Deus, de vos mergulhardes nele, em sua luz, em seu amor. Em Deus, nossa origem, nossa essência, nossa vida. Bom, o interessante dessas partes é que, assim como Platão já havia percebido, 2.400 anos atrás, a beleza é um dos maiores indicadores do progresso espiritual, porque o desagrado, a rebeldia, a insatisfação com as leis da vida, a ideia de que as coisas estão erradas, de que o mundo é mau, de que o mundo é injusto, de que as pessoas são desprezíveis, que as pessoas não valem a pena, que o mundo seria melhor se fosse destruído. Todas essas ideias, expressões do rancor, da maldade mesmo, da impureza e da imperfeição do coração humano, todas elas são reflexos da imaturidade espiritual. O sujeito deseja alguma coisa, ele olha para a sua vida ou olha para o mundo e diz, olha, meus desejos não são atendidos, o mundo está errado, a ordem cósmica está errada. E o contrário disso, o amadurecimento espiritual, a grandeza espiritual, é quando você consegue, mesmo insatisfeito, mesmo com o desejo frustrado, olhar para a vida e enxergar o encadeamento sábio, justo e bom de todas as coisas. E daí deriva uma beleza que já não é mais aquela beleza sensível, uma beleza que apenas agrada aos sentidos. É uma beleza que agrada ao intelecto, É uma beleza admiração, uma beleza louvor, uma beleza reconhecimento, uma beleza gratidão, uma beleza estupefação e fascinação com a perfeição do encadeamento
das coisas dentro do plano da ordem divina, né? Bom, vamos passar então, a não ser que o Fabrício me proíba, né, por conta da administração do tempo, mas ao começo do capítulo 20, já na terceira parte do livro, As Potências da Alma, que é a vontade. Embora a gente vai retomar esse capítulo no próximo encontro, por ele ser o primeiro da próxima parte, eu acho que vale a pena a gente pensar no encadeamento lógico entre as partes e, portanto, entre o capítulo que foi encerrado sobre a evolução, sobre a lei das vidas sucessivas, e o capítulo ou a parte que começa já sobre as potências da alma e esse capítulo sobre a vontade. E nós podemos enxergar, né, no fio condutor ali do raciocínio de Leon Denis, a ligação entre as promessas da evolução, as promessas do engrandecimento, do melhoramento da alma, e os mecanismos, aqui no caso o primeiro deles, a vontade, que são os executores daquela promessa. Mas, ao mesmo tempo, como sempre em Leon Denis, né, segundo uma dialética muito perspicaz, o mecanismo promotor e o resultado, eles se confundem. Então, a vontade é a alavanca do progresso e, ao mesmo tempo, o capítulo deixa isso muitíssimo claro, a vontade é também consequência do progresso. E você vai observar nas almas mais maduras uma capacidade de sacrifício, uma capacidade de tolerância à dor, uma capacidade de tolerância ao desagrado, ao desconforto, uma capacidade de execução, uma capacidade de resiliência, de persistência naquilo que é certo, no bem, que é infinitamente maior do que as capacidades apresentadas pelas almas mais precárias, menos amadurecidas. Então, tem um trecho aqui que exemplifica bem esse pensamento geral. Um dos trechos, na minha opinião, mais bonitos desse capítulo. É pela vontade que dirigimos os nossos pensamentos ao alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. Aqui nós lembramos claramente das apreciações budistas a respeito do caráter humano, da consciência, que como um macaco maluco busca de maneira perturbada, de maneira aflita, tipos de distração. Esse retrato da alma, principalmente quando o sujeito senta para meditar, e ele tem o propósito mais profundo de meditar, de acalmar a consciência, de acalmar os sentimentos, as emoções, mas a mente começa a jogar conteúdos aleatórios, sacar do inconsciente, daquela região subliminal, né, das atividades banais do dia a dia, coisas que eu vi na TV, coisas que aconteceram na rua, um monte de conteúdos completamente inúteis, não relacionados entre si e não relacionados com o que eu quero fazer. Então, o sujeito que está tentando silenciar, está tentando acalmar, está tentando meditar, ele vai cada vez mais observar esse caráter caótico da mente, esse caráter irresponsável da mente. Porque a mente foi adaptada pela evolução e também pelo uso que nós fazemos dela a olhar frugalmente, rapidamente, de maneira desinteressada e descontínua para um objeto atrás do outro. Então, você olha para o café da manhã. Quando o café da manhã acaba, você está pensando no almoço. Quando o almoço acaba, o seu interesse, que era grande nele, desaparece completamente. Aquilo ali é uma etapa queimada da sua vida. Vamos pensar no que vamos comer na janta. O trabalho feito pela manhã
ele vai sendo eliminado da nossa consciência, da nossa memória, porque agora eu preciso me dedicar ao trabalho da tarde. E se há um trabalho por fazer à noite, eu preciso deixar esse trabalho numa gaveta quase que escondida da minha memória, para que eu não gaste energia mental com o trabalho que está por fazer à noite. Então, devido a essas necessidades da vida material, que são necessidades de transição permanente entre objetos que demandam a nossa atenção imediata, né? E aqui eu acrescento que, claro, há vidas que vão demandar ainda mais essa variação da atenção para múltiplas direções, né? A vida de uma pessoa que cuida de várias crianças, ou que tem 3 empregos, ou então que a vida dela exige de muito grande de contatos sociais, né? Eu, particularmente, tenho essa dificuldade quando eu sou colocado em situações que os meus contatos sociais aumentam muito, eu sinto uma certa ansiedade por, às vezes, não lembrar todos os nomes, né? Ver a pessoa, saber que conheço de algum lugar, não sei de onde. Então, essa transição rápida de experiências, que faz muito parte da vida material e que não é bem processada pelo cérebro, também vão fazer com que a própria vontade, o interesse, a atenção também é um tipo de vontade, é vontade de ver, vontade de perceber, vontade de reter na mente, sejam também muito fluidos, muito transitórios, muito inconstantes. E o amadurecimento espiritual passa pela contramão desse processo. Isso é muito complicado. Nós precisamos, de alguma maneira, encontrar uma forma de administrar esse caos para que ele não seja promotor de ansiedade, para que ele não seja um caos desviante, um caos que gere confusão, mas que nós consigamos navegar nesse caos sem nos distrair, né? Porque a gente consiga entrar no YouTube ou na rede social e não olhar aleatoriamente aquilo que está passando, mas selecionar, né, que pessoas, que páginas, que coisas realmente valem a pena, valem 1 minuto, 5 minutos da minha atenção. Até porque, se eu me permito bombardear a mente e o cérebro também, que é um órgão físico e que tem as suas muitas limitações, se eu me permito bombardear por muita informação aleatória e desconexa, eu estimulo em mim, né, esse afrouxamento mental que me torna aos poucos incapaz de reter o foco do pensamento sobre um objeto de trabalho, um objeto que exige realmente a atenção aprofundada, atenção qualificada. Na sequência, dizer, é preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, a alma é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida no espaço, cujos esplendores ela, enfraquecidamente, começa a entrever desde este mundo. Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmonias penetrantes, ao passo que os nossos são, mais das vezes, discordância e confusão. Vejam redes sociais, o que as pessoas comentam. Ou então, eu tenho um amigo que diz o seguinte, pegue uma notícia aleatória do jornal e leia os comentários. É um verdadeiro passeio pelo hospício que é o mundo, né? Pelo sanatório que é o mundo. Porque nos comentários de qualquer notícia, você vai ver observações que não têm nenhuma relação com a notícia, observações paranoicas de diferentes perspectivas sobre o que aquela notícia significa, inserções de temas, não tem nenhuma relação, não tem nada a ver com a notícia dada, e realmente a gente fica imaginando assim, qual é a atenção que a pessoa dedicou a ouvir a notícia, considerar o que a notícia está dizendo. Mais das vezes, muitas vezes, a gente simplesmente vê assim, de relance, uma notícia
e a enquadra nas nossas concepções prévias, né? Nós distorcemos aquilo que está sendo oferecido por um outro falante, por um outro escritor, por um outro interlocutor, enquadramos velozmente aquela notícia no nosso esquema de pensamento. Com o livro, é muito mais difícil a gente fazer isso, né? Ninguém pega um livro, vamos ver quantas páginas tem isso aqui, 561 páginas. É impossível você pegar um livro desse e você enquadrar rapidamente o problema do ser, do destino, da dor, numa concepção prévia que você já tenha sobre espiritismo. Você pode não gostar, você pode não aprofundar, você pode ficar na superfície do livro, não degustar e não aproveitá-lo na sua integralidade, né, na sua inteireza, mas dificilmente você consegue distorcer um livro desse. Mas uma notícia da qual você só lê o título, vê a foto, né, lê um parágrafo, é muito fácil, pela fragilidade da própria informação, do próprio estímulo, você enquadrá-la. Então, para a nossa vontade amadurecer, é interessante que nós nos dediquemos a tarefas exigentes, tarefas que nos cobram atenção continuada, esforço, né? Podem ser tarefas físicas, inclusive. Na antiguidade, um filósofo chamado Posidônio criou um hospital psiquiátrico para tratar transtornos mentais antes de Cristo, e esse filósofo ele obtinha grandes resultados mandando as pessoas fazerem atividades continuadas, como, por exemplo, aprenda um instrumento musical, faça corridas longas, corridas de 40 minutos, de 1 hora, né? Porque essas atividades que exigem grande esforço por longo tempo, elas fortalecem de tal maneira a alma, o caráter, que você depois tem mais facilidade em evitar as transições abruptas da mente, do desejo, do capricho, da atenção, que nos são estimulados por esses meios que bombardeiam toneladas de estímulos emotivos e informações e que acabam fragilizando a nossa consciência, acaba nos tornando mais frouxos moralmente, né, nos termos assim de administração da nossa vontade, do nosso comportamento, e nos levando realmente a um estado de alienação mental. Vamos ficar por aqui hoje, né? Eu imagino que eu me excedi um pouco no tempo, mas eu acho que era relevante fazer esse encadeamento.